Eu terminei Tony Kruger. Terminei. Um terminado aí. E eu tô cansada de me identificar de maneira negativa com personagens de livros que eu tô lendo. Eu só queria ler um livro que eu não olhasse e pensasse, nossa, muito eu. E é uma coisa extremamente triste. Eu demorei 2 dias pra ler o que tava faltando. Eu até vou evitar onde estava. E bom, eu fui lerda. De fato, tava a resposta aqui. Ele ia fazer o roteiro que ele fez pra viagem, pra ele chegar lá na Dinamarca, ia passar pela casa natal dele, por onde ele nasceu e cresceu. Minha unha toda. Por onde ele cresceu e nasceu. E foi aquela coisa assim. Eu não entendi muito bem o conceito de Tony Kruger. Eu fui até procurar vídeo de gente falando. Eu caí ali nos universitários, né? Tati Feltrin e afins. Tentando entender. Nossa, será que eu sou muito burra? Porque tá me passando uma mensagem que eu não tô captando? Ou de fato é só um recorte de uma vida de uma pessoa? Eu vi ela comentando o autor dizendo que para você entender a obra do Thomas Mann, você necessariamente tem que ler Tony Kruger. E também no final aqui tem uma passagem de um autor falando que... Deixa eu achar. Que Gustav von Aschenbach, que é o protagonista de Morte em Veneza, que é meu livro favorito, personagem de Morte em Veneza, é uma espécie de Tony Kruger concentrado. E eu fiquei uns 15 minutos na aula de didática, da de currículo, que estava tendo seminário. Eu estava lendo enquanto o povo estava lá gaguejando lá na frente. Eu fiquei uns 15 minutos assim, concentrado. Eu fui pesquisar o que significava concentrado, porque todos os significados que estavam dentro da minha cabeça não estavam se encaixando. Foi aí mesmo que eu me senti mais burra ainda. Normalmente, essas notas e esses prefácios e esses pós-fácios são textos para te ajudar a entender a obra. Aqui eu só fiquei mais confusa. Ele virou e falou, ele é um Aschenbach concentrado. Eu pensei, ué, que diabo? Que? Voltando à história, ele vai passar lá na casa dele. O que vai acontecer? Vai acontecer um monte de coisas que eu não estava esperando. Foi um monte de coisa, foi uma loucura. Ele vai lá e é uma biblioteca pública. Ele fica lá, até aí tudo bem. Ele chega, ele vê os livros, ele fica lá pensando que, naquele quarto minha avó e meu pai morreu, e naquele outro quarto lá é onde eu dormia. Aí ele chega na janela e ele vê lá a nogueira, que se eu não me engano é nogueira, que é a árvore que ele olhava quando ele estava escrevendo, quando ele era criança. Escrevendo e lendo. Aí ele vai sair, ele sai, ele volta pro hotel onde ele tá, já assim, meio mexido com essas lembranças, sentindo uma culpa que sabe-se lá Deus de onde tá vindo. E ele vai sair tipo, pra ir pra Dinamarca. E ele é parado pela polícia. E aí eu entendi uma coisa que estava acontecendo, que era uma ênfase muito grande em toda a obra do Tony Kruger, em como as pessoas elas eram loiras de olhos azuis e ele era moreno dos olhos escuros. Havia uma certa ênfase sobre essa aparência que ele puxou da mãe, que é estrangeira. E aí o policial o policial para ele e pergunta do documento. Só que ele é filho de um cônsul, então ele nunca se preocupou em andar com documentos. Ele não estava com documento.
E é aquela coisa, aquela desconfiança. Eles começam a falar de um tal estrangeiro que tá lá, que tá fazendo uns negócios lá, e a gente tá checando. Como assim? Tu não tem documento? E aí eu entendi o porquê desse negócio tá aqui. Eu fiquei, puxa vida, eu não tava esperando por essa. Quando ele é parado, eu fiquei meio assim, o quê? E saquei. Ele até mesmo se não é só ele se sentindo inferior, eu acho que a vida inteira as pessoas olharam pra ele dessa forma, nessa certa desconfiança. Eu fiquei encucada na cabeça, pensei, será que isso é só coisa do Tony Kruger? Será que só ele que se sente inferior, as pessoas o tempo todo olharam pra ele de maneira inferior? E ele só internalizou isso. E digo mais, será que as pessoas não olhavam meio esquisito pro Thomas Mann também? Não sei, eu nunca li nada sobre biografia do Thomas Mann. Eu só vi uma vez um vídeo de alguém que leu uma biografia, mas até agora eu não cheguei a ler nada, então não vou também estar afirmando nada. Pois bem, ele vai pegar o navio para ir para Dinamarca. E ele gostou muito da viagem, eu achei muito engraçado, porque ele gostou muito que teve tipo meio que uma tempestade. E ele tava lá todo empolgado, todo mundo tinha um cara vomitando. E ele lá todo empolgado, assim, olhando pro mar revolto e sentindo chuvisco. E ele lá mó paz, mó que brisa boa. E eu achei isso muito engraçado. Ele vai chegar na Dinamarca e vai acontecer outra coisa que eu vou ficar em choque. Eu não tava esperando isso. Eu já tava acabando, eu tô assim, tá, então só vai ser isso aqui mesmo? Ele vai chegar na Dinamarca, como ele chega, ele fica no hotel, à beira-mar, ele vai pro mar, ele fica sentado, ele anda ali no meio do mato ali, que ele chama de floresta, mesmo um matagalzinho ali. Ele diz que ele leva um livro, mas ele nunca lê nenhuma linha, ele fica lá sentindo as coisas, tendo a brisa dele. Só lê ali. Chega visitantes nesse hotel, porque vai ter uma festa. Eles vão ir para um passeio e de noite vai ter uma festa lá. Adivinha quem está lá? Não só está lá, mas estão juntos. As duas pessoas. Como? Que desgraça de coincidência horrorosa. Nossa, eu ia tanto me jogar de uma janela se isso acontecesse comigo. Se as duas únicas pessoas que eu me apaixonei na minha vida chegassem juntas e casadas naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento. Só que, diferente de mim, Tony Kruger fica super feliz. Fica super assim. Ai, que legal ver eles de novo. Gente, que cena triste. Era o Tony Kruger tendo uma visão numa cena e eu tendo outra completamente diferente. Eu tava olhando para aquilo assim como se eu estivesse olhando para um funeral, de tão horroroso que foi. Ele sai do quarto dele quando ele ouve a música. Ele fica lá observando aquelas pessoas. Ele também observa uma menina lá. Eu não entendi muito bem porque ele tá observando essa menina. Depois ele tem a frase assim: você deveria parar de dançar. Quando ela cai, depois da quadrilha, eu fiquei meio. Realmente eu devo ser muito burra, não tô entendendo a nuance do negócio. Esse livro, se as pessoas dizem, você tem que ler Tony Kruger para entender toda a obra do Thomas Mann, eu imagino que todas essas coisas tenham um significado mais profundo. Eu só não tô pegando. E eu não achei um vídeo de uma pessoa realmente puxando ponto por ponto, falando, porque é isso aqui, isso aqui. Porque eu preciso disso, eu sou uma pessoa meio ignorante. Eu preciso de alguém me dar uma opinião. Eu não consigo formar ela totalmente sozinha. Ele fica lá observando esses dois e ele tá tipo assim, nossa, os amores da minha vida. E ele fala sobre que ele ansiava por eles esse tempo todo e que eles são meio que a representação desse amor à vida que ele sente. E aí é tão triste falar, ele fala numa hora, deixa eu ver se eu acho.
Eu só fiquei muito triste. Meu amor mais profundo e oculto pertence a esses seres louros de olhos azuis. Esses seres de vida límpida aos felizes, amáveis e comuns. Isso é o último parágrafo. Eu tava com tanta esperança que fosse uma coisa diferente, porque ele começa com a carta, o último capítulo é a carta dele para Elisavieta, que ela pede para ele escrever. E eu fiquei assim, ele começa falando sobre o que mais me fez identificar. Eu realmente percebi que pimenta no cu dos outros é refresco, porque aconteceu entre essa pausa de 2 dias para terminar de ler, aconteceu um negócio que eu acabei me vendo muito no mesmo lugar que o Tônio e entender ele de uma maneira quando algo parecido aconteceu comigo. E aí eu leio essa carta e me dá até uma esperança, só que aí quando ele termina desse jeito eu fico só muito triste. Sem sombra de dúvidas, essa era uma mistura que encerrava em mim possibilidades extraordinárias e extraordinários perigos. O que daí resultou foi um burguês que se extraviou na arte, um boêmio com saudade do bom berço, um artista de consciência pesada. E aí, mais pra frente, foi uma coisa que realmente acabou. Poxa vida. Seu frente vai falar: encontro-me em 2 mundos, não me sinto à vontade em nenhum deles, e por isso a vida é um pouco difícil para mim. Vocês artistas me chamam de burguês, e os burgueses me veem tentado a me colocar na cadeia. Não sei qual dessas 2 atitudes me atinge mais cruelmente. E aí eu pensei que ia para outro lugar que não ele abraçar o fato de que ele ama tudo que é oposto a ele. Essa coisa limpa, essa coisa meio pai dele, alemão. Fiquei meio... Ai. Os burgueses são estúpidos, mas vocês, adoradores da beleza, que me julgam fleumático e sem anseios, deviam imaginar que existe um dom artístico tão profundo, tão irremediavelmente imposto pelo destino, que nenhum anseio pode parecer-lhe mais doce e digno a ter sentido do que o anseio nostálgico pelas delícias da vida comum. Eu até anotei aqui que eu sinto que no final ele deu voltas e voltas e parou no mesmo lugar. Tem uma parte que ele tá lá vendo eles dançando. Eu escrevi até o trauma da quadrilha igual. Eu tenho um trauma de quadrilha que eu arrebentei meu joelho, sangrou muito, porque eu caí, o menino que eu tava dançando caiu em cima de mim. E eu ralei o joelho. Segunda e última vez que eu dancei quadrilha em toda a minha vida. E eu vou ter que dançar agora na faculdade, mês que vem. E eu tenho que ir, porque eu vou ter uma avaliação, podia muito bem dizer. Que dia é mesmo? Vou viajar, não vou estar aqui. Mas não posso faltar porque tem uma avaliação antes. Dia bom e feliz. Quando ele vai voltando a Tony Kruger. Depois dele falar aquela coisa que eu não entendi nada. Não devia dançar mais, senhorita. Por que ele virou pra essa menina que também era morena? Eu tô encucada agora. Também era morena e tava meio deslocada e ninguém tava próximo dela. Eu não sei nem como é que ela achou um papo, que ele fala que ninguém tava nem falando com a menina. E aí ela se estrupica no chão e ele vira pra ela e fala: você não devia dançar não. Olha você, veja você.
que significa isso? O que você quer dizer com isso? Ele vai falar um negócio aqui. Estava inebriado pela festa de que não participara e esgotado pelo ciúme. Como outrora, tinha sido exatamente como outrora. Ficava de pé num canto escuro, com o rosto embraseado, sofrendo por vocês, criaturas louras, vivas e felizes. E depois se afastava solitário. Ele me fala isso aqui. E no final ele me fala isso aqui. Eu fiquei assim, terminei o livro e fiquei. Meu mano Tônio Kruger não evoluiu nada na vida. Eu posso estar sendo completamente ignorante. E eu sinto que eu tô sendo um pouquinho, porque, como eu disse, eu não consegui captar toda a mensagem dessa história. Eu só achei ela muito da hora. Eu acho a escrita do Thomas Mann incrível. Foi muito divertido de ler. Mas todo negócio. Quem sabe um dia eu tenho um pouquinho mais de cabecinha. Quando eu for mais velha e mais sábia, eu posso voltar a ler. E aí eu vou chegar aqui num vídeo e vou falar. Eu entendi tudo. É isso, isso, isso e isso. Enquanto esse tempo não chega, terminada a leitura, estou muito feliz que eu terminei. Porque normalmente eu demoro muito tempo para terminar as coisas que eu começo. Mas eu li aqui e, como eu tinha comprado essa edição, eu também reli A Morte em Veneza. Que é uma história incrível, maravilhosa, impressionante, magnífica, estupenda e que eu sinto muita vergonha de explicar do que se trata. Eu estava lendo na faculdade, teve uma colega que chegou para mim e perguntou do que se tratava a história. E eu fiquei tipo assim, então, veja bem, porque você virar para uma pessoa e falar, nossa, meu livro favorito trata de pederastia, como é que tu fala um negócio desse? Numa conversa com outros seres humanos. Na internet é tudo bacana, você tá lá, agora você está num ambiente com pessoas normais, tal como Tônio Kruger. Você é esquisita, que lê livro esquisito. Ser rodeada de pessoas normais. Que se leem livros que se compra lá nas lojas americanas. Livros de romance, best-sellers. Os famosinhos do TikTok, tu vai virar para essa pessoa e vai falar, então, essa novela aqui, que tá no meu coração, fala sobre um idoso, um velho, que olha para um garotinho inocente e fala, nossa, nunca vi pessoa mais bela, e fica completamente obcecado de uma maneira horrorosa por esse menino. Como é que tu vira e tu fala um negócio desse? Não tem como. Então eu fiquei enrolando, e aí, pela sorte e graça de Deus, a professora chegou e falei, depois eu falo, nunca mais toquei no assunto. Tava rezando, pela primeira vez eu estava rezando pra ninguém me perguntar nada de alguma coisa que eu tava fazendo. Lendo. Procura na internet. Vê lá, digita Morte em Veneza. Você vai achar. Vai achar do que se trata.